Vamos ver aí o que a mídia tá repercutindo em relação à treta aí, John Textor versus Palmeiras, né? Impressionante como a parada não acaba, né? Começou lá depois da virada do Palmeiras em cima do Botafogo e eu ontem, inclusive, comentei até num canal de botafoguense. Era só o Tiquinho ter acertado o pênalti. Você parou pra pensar nisso? Se o Tiquinho acerta o pênalti e o Botafogo é campeão, o Textor ia estar bem quietinho, andando com o skatezinho dele lá, né? Bem tranquilo, mas... né, deu ruim, perdeu pro Palmeiras, depois pro Grêmio, e parece que o Botafogo ainda não virou o ano, que já teve uns resultados bizarros esse ano aqui também, de tomar empate e virada no final do ano, né? Mas, né, pra gente segue o baile, pra ele não. Ele falou, inclusive, até de campeonato lá de 2022, ele citou o jogo lá do Palmeiras, que inclusive foi um campeonato bem tranquilo pro Palmeiras, mas ano passado que teve a virada, que a gente teve que buscar, né? O bagulho ficou muito mais assintoso em relação ao Botafogo. Vamos ver o que o Zupac falou. Acho que tem o do Kifuri aqui também. Não o Juca, tá? Mas enfim, falando sobre essa questão aí. E como que eles estão entendendo essa questão de John Textor e todo esse barulho que ele tá fazendo no futebol brasileiro, beleza? Deixa sua inscrição no canal, seu comentário, seu like é muito importante, ó. Entre hoje e amanhã, você vai poder concorrer a uma camisa do Palmeiras se você virar participar do nosso clube de membros no plano Pé de Meia. Tem dois planos aí, plano Rudiger, plano Pé de Meia. O plano Pé de Meia te dá esse benefício aí de concorrer a uma camisa e muito em breve aí a um sorteio de ingresso também, beleza? Então, clica aí em Seja Membro se você se interessar aí, dá uma lida nos benefícios e cola com a gente, beleza? Bora pro vídeo. Desde o fim do Campeonato Brasileiro, desde o ponto de início dessa história toda é o Palmeiras e Botafogo, aquela virada, né? Então, de 23, daquele jogo para o final do campeonato, para o relatório, para as primeiras entrevistas sobre esse caso de agora, e com a revelação, a cada nova manifestação, a gente vai entendendo mais o que está acontecendo e tendo uma visão mais clara do negócio. E a impressão que eu tenho ficado nas últimas manifestações do John Textor, é que ele está misturando duas coisas diferentes. Porque, assim, esse vídeo divulgado foi uma entrevista que ele deu para o próprio Botafogo, né? Para um conteúdo próprio do Botafogo, e era um vídeo longo, de quase 15 minutos, onde ele fala muita coisa. Mas ele basicamente fala, e o áudio que ele diz ter, e nós não vimos ainda, mas ele diz ter, ele fala de um árbitro de uma divisão menor, com um sotaque carioca, ou seja, não é do Campeonato Brasileiro de 2023. Certo. Assim, nós sabemos, e está claro, público, desde o ano passado, que o Brasil convive a sombra perigosíssima da manipulação de resultados devido ao mercado de apostas. A gente sabe disso, né? A Polícia Federal sabe disso, né? Isso é uma operação deflagrada da Polícia Federal, inclusive com atletas já punidos fora do Brasil, banidos de jogar, etc. e tal. E a impressão que eu tenho é que esse caso que o Textor suspeita ou diz ter prova em relação ao áudio está muito mais ligado a uma investigação que o Brasil convive de manipulação de resultado em alguma divisão do que uma manipulação concreta no resultado final do Campeonato Brasileiro de 23. Sim. E ele está misturando as coisas. O tempo inteiro ele associa essa suspeita de corrupção que pode existir ligado a algum árbitro em algum jogo do Campeonato Brasileiro, do futebol brasileiro, com o que aconteceu. E não tem nenhuma evidência concreta disso. Então, embora no vídeo ele fale, não, eu estou falando muito antes do Botafogo ser envolvido, na entrevista que ele deu para o GE na semana passada, depois do jogo do Botafogo com o Bragantino, ele fala, vocês vão ver, em 30 dias vocês vão ficar sabendo o que aconteceu com o campeonato, porque eu tenho provas que houve manipulação em 21, 22 e 23. Só que esse áudio de uma divisão menor não tem nada a ver com essa história. Então ele está misturando duas coisas diferentes. Uma investigação suposta de alguma manipulação de algum jogo do futebol brasileiro com um campeonato que o Botafogo perdeu de maneira vergonhosa e que ele não consegue explicar o porquê. Nesse próprio vídeo que o Botafogo divulgou, acho que foi no sábado, né? Com a longa explanação do John Textor, ele chega a falar que os jogadores, que enquanto as pessoas tentavam entender o que acontecia com o time do Botafogo, na verdade, os jogadores estavam abalados porque eles perceberam o que acontecia fora do campo. Ele está o tempo inteiro misturando as coisas. Então, mas aí ele morde e assopra em vários momentos. Aí ele fala isso, ele fala, não, mas o Palmeiras não estava envolvido. Mas durante todo esse processo, ele leva a crer que o Palmeiras foi propositalmente beneficiado. E aí ele vem buscar um jogo de 22 com o Fortaleza. Isso. Né? O relatório que ele enviou ao STJD
dizia que o Botafogo deveria ter 19 pontos a mais do que Isso é tinha. uma loucura, né? Isso é uma grande loucura. 19 pontos. É isso que ele quis que as pessoas acreditassem. De um relatório feito por uma empresa que ele contratou. Eles contrataram. E assim, eu sinceramente não sei se o Palmeiras tem caminhos legais para processar o Botafogo. Porque, inclusive, ele fala que o Palmeiras aparentemente não estava envolvido. Então, assim, legalmente, eu não sei até onde o Palmeiras pode ir. Mas o incômodo do Palmeiras com a situação eu entendo. Porque, de uma forma ou de outra, não só contente em descredibilizar a conquista histórica que o Palmeiras teve no ano passado, ele vem falar de 2022, que o Palmeiras ganhou também com sobra, onde ele cita o jogo do Palmeiras com Fortaleza. Então, talvez o Textor tenha evidência de manipulação de algum ou de alguns jogos do futebol brasileiro. Talvez ele tenha, como a Polícia Federal também tem. Mas ele está tentando o tempo inteiro vincular isso à maneira vergonhosa que o time dele fracassou no Campeonato Brasileiro. E isso não, aparentemente, até o que a gente tem em mãos, uma coisa não está ligada à outra. E ao tentar encontrar algum motivo para justificar o fiasco do Botafogo no último Brasileiro, ele apela para essas histórias que aparentemente ele tem na manga, mas não estão conectadas. A maneira como as coisas funcionam no Brasil torna estatisticamente impossível que não haja nada no futebol. Sim. É impossível. E o escândalo que começou em Goiás e se alastrou, que o Gustavo acabou de mencionar, mostra que as coisas acontecem. Sim. As declarações do Textor, elas são diferentes desde 3 meses atrás, porque ele fala sobre corrupção de arbitragem. Sim. No escândalo das apostas não aparece um árbitro. Só jogadores, é verdade. E quando se fala na arbitragem, está se falando sobre um outro tipo de coisa. É tão grave quanto. Não estou fazendo um ranking aqui de problemas. Mas é outra coisa. Então é por isso que ele deveria ou tomar mais cuidado ou falar menos e apresentar aquilo que ele tem. Então, assim, se ele tiver de fato alguma coisa que seja grave, nós deveremos ao Textor vários agradecimentos, não apenas um. Se ele não tiver, nós deveremos olhar para ele de um outro jeito, porque daí se trata de um cartola da Liga do Bananal. A Liga do Bananal pode ser o que for, mas é uma só, não duas. Uma só. Só uma. Só que todo ano vai mudando a temporada. Cara, então é isso. Eu acho que o Zupac e o André Furei falaram bem em relação a isso. Tipo, ele tá misturando muitos assuntos, ele tá divagando demais, né? Inclusive, ele dá uma entrevista não é nem pro Botafogo, viu? É no site dele que tá. Então, tipo, é como se ele quase estivesse falando sozinho. Porque o cara que tá entrevistando ele, obviamente, ele que não questiona, né? Só deixa ele falando, são praticamente 13 minutos só dele falando, né? O cara que tá entrevistando, entre aspas, ali nem questiona. Foi bem dito aí, né? Se for verdade, apresenta a parada e vamos pra cima. Se não for, a gente tem que começar a olhar realmente pra ele com os olhos meio assim. Esse cara meio que tá querendo tumultuar a parada sem querer ajudar, porque ele tá falando que tá querendo ajudar. Pô, quer ajudar então? Apresenta as provas, vamos pra cima de quem ramelou aí, né? Agora, se não tem nada, velho, ou você dá uma segurada, aí fica difícil, né? Faz tanto barulho. E eu volto a dizer, se o Botafogo tivesse ganho, tivesse sido campeão, nada disso estaria acontecendo. Ele não estaria falando absolutamente nada. Então a preocupação dele não é com o futebol brasileiro, e sim com o Botafogo, beleza? Deixa seu comentário, seu like é muito importante, tamo junto.